E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O Cruzeiro ficou ontem num empate por 1x1 contra o Guarani lá em Campinas, numa partida em que a gente não jogou bem, na maior parte do jogo inclusive, mas se resignou a ficar no campo de defesa, assistir o adversário jogar. Na reta final a gente até conseguiu ter algumas chances claras ali, uma cabeçada do Ramon, depois uma cobrança de falta do Brock que pararam no travessão, e infelizmente é mais um jogo sem vitória. O Cruzeiro é o rei do empate na Série B, e volta a olhar com muito perigo aí para a briga contra o rebaixamento. Faltando apenas um jogo para terminar essa rodada 27, o Cruzeiro está em 15º lugar na tabela com 32 pontos conquistados, apenas 5 pontos a mais que o primeiro time no Z4, que hoje é o Londrina. Com relação a grupo de acesso, apenas a título de informação, a distância do Cruzeiro para o G4 foi para 14 pontos. No domingo, o Cruzeiro recebe o Lanterna Brasil de Pelotas no Independência, num jogo que a gente precisa de forma desesperada da vitória para não se aproximar ainda mais desse Z4. Vanderlei Luxemburgo falou em tom melancólico após a partida, classificando o resultado como ruim, mas lembrando da obrigação que o time tem de fazer um resto de campeonato com dignidade e buscando o máximo de pontos possível. Isso é uma coisa óbvia, Sempre que o Cruzeiro entrar em campo, ele tem que buscar a vitória, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Esse próximo jogo contra o Brasil de Pelotas, não se enganem, obviamente vai ser um jogo muito difícil, porque o Cruzeiro tem muita dificuldade para abrir as defesas adversárias, e são justamente jogos desse tipo que tem nos complicado muito nas últimas temporadas, Eu lembro que ano passado o Cruzeiro enfrentou o Oeste, que estava numa situação muito parecida, assim, virtualmente rebaixado, e a gente acabou perdendo um jogo que foi lá no próprio Independência, lá em 2019, aquele inferno todo contra times que já estavam, inclusive, rebaixados, Então o Cruzeiro precisa muito fazer esses 3 pontos em casa. É um jogo que vai ter presença de torcida num domingo de manhã, que é um horário bom para assistir jogo, Não é tão bom assim para quem joga, mas para quem assiste é bacana ali no domingo na parte da manhã. E tomara mesmo que o Cruzeiro ganhe, Porque se a gente não ganhar esse jogo, os próximos dois são Coritiba e Botafogo, que estão lá dentro do G4, partidas muito mais complicadas contra adversários que são tecnicamente melhores que o nosso time, E aí, se a gente ficar mais 3 jogos sem vencer, moçada, a chance do Cruzeiro estar dentro da zona de rebaixamento é muito grande, Hoje o Cruzeiro tem que focar totalmente em ganhar o próximo jogo contra o Brasil de Pelotas pra gente conseguir ganhar mais um respiro aí no campeonato. Tem que bater logo esses 45 pontos, não é hora de planejar 2022 não. A respeito da permanência para 2022, Lucha disse que não sabe se fica, mas que não vai abandonar o Cruzeiro porque o time não vai subir, que ele vai fazer uma análise de tudo que acontecerá nos próximos meses e mesmo que ele saia, vai deixar tudo aquilo que ele percebeu no clube, com foco especial na base. Num primeiro momento eu achei que o Luxemburgo já estava falando realmente em tom de despedida, Mas depois, pensando um pouco mais, eu acho que a mensagem que o Luxemburgo quer passar é muito simples. Eu quero ficar, até porque o Luxemburgo hoje, gente, não é um técnico que tem muito mercado, não tem outros clubes querendo ele, Então a ideia dele é, eu quero ficar no Cruzeiro, mas vocês têm que me dar condições mínimas de trabalho. O que eu entendo como isso? Pagar o salário do pessoal, que o Cruzeiro não está pagando, e por isso que o Luxemburgo fala, eu vou ver o que vai acontecer nos próximos meses. Se houver algum indício de que o Cruzeiro vai arrumar a casa para a próxima temporada, eu acho que ele vai estar muito afim de ficar no Cruzeiro. Mas depende agora da diretoria, da capacidade dela de dar um mínimo de organização para o clube, porque eu acho que o Luxemburgo nas últimas partidas não tem feito boas escalações. Eu não gostei da postura do time do Cruzeiro ontem, Mas se é para ter um Luxemburgo usando a categoria de base, um cara que tem um pouco mais de respaldo, um cara que vai aguentar a pressão mesmo, Que é um escudo, inclusive para a própria diretoria, eu acho que é interessante você ter um Luxemburgo ali, se ele estiver disposto a cumprir essa questão que ele está falando no discurso, Porque sempre tem aquela diferença entre o discurso e a prática. Se ele está disposto a usar a categoria de base, eu acho que o Luxemburgo é sim um bom nome para o Cruzeiro, porque ele centraliza um pouco mais essa pressão, alivia o lado dos garotos, E pra gente ver se o Cruzeiro dessa vez não repete os mesmos erros das últimas temporadas, porque o ano passado e esse ano foi a mesma coisa. O Cruzeiro contrata 20 jogadores, não tem condição de pagar o salário, fica com atraso salarial, mesmo que tenha um elenco até tecnicamente melhor que outros times aí que estão dentro do G4, a coisa não funciona, o ambiente é uma porcaria, a gestão de futebol é ruim, o planejamento é ruim, as contratações também, porque o Cruzeiro está contratando
contratando muito jogador ruim e pagando caro por isso, né? E acho que o Luxemburgo, que é um cara que entende um pouco mais de futebol, mesmo que eu discorde de muita coisa que ele tem feito, ele pelo menos me dá uma esperança de que a coisa seja diferente no próximo ano. Se ele sair, dependendo de qual vai ser o próximo treinador, a gente vai voltar e repetir esse ano da marmota mais uma vez. O treinador elogiou o atacante Vitor Leque, que foi uma das maiores surpresas na escalação, disse que gostou da postura do garoto, que não tem medo de jogar. O Leque fez boas jogadas no primeiro tempo, mas não acompanhou o Matheus Ludic na jogada do gol do Guarani. E acho que o Leque foi mal realmente na jogada do gol, porque o atleta do Guarani que faz o gol na gente, né, o Ludic, é o lateral direito deles, que atacava muito, é verdade, mas é o lateral direito. E pela forma que o Cruzeiro estava encaixado, quem deveria marcar esse jogador era o ponto esquerda, que era o Vitor Leque. Mas da mesma forma eu dou até um desconto também, porque o Vitor Leque lá no Sub-20 ele vinha jogando como centroavante. Ele já fez esse papel de homem de lado no Atlético Goianiense, mas não era a função que ele era utilizado no Cruzeiro. Então é natural que o jogador não esteja ali tão adaptado para a função. Acho que no primeiro tempo ele estava muito ligado, fazendo coberturas, porque o Felipe Augusto também não é um lateral, né? E é um jogador que tem bastante deficiência na prática do futebol como um todo, inclusive na marcação. Então acho que o Vitor Leque estava muito ligado. No segundo tempo teve um minuto de desatenção ali e acabou nos causando gol. Mas nada de culpar o moleque pelo empate, né? Um jogo de futebol são 90 minutos, teve muito mais coisa ali, inclusive coisas boas que ele fez na partida. Também achei que ele entrou bem no jogo, inclusive indo para cima da marcação. Poderia ter acertado um pouco mais esse último passe, essa tomada de decisão, mas para um primeiro jogo como titular do Cruzeiro, acho que o Vitor Leque foi bem sim. Espero que ele tenha uma sequência, né? Que no próximo jogo agora ele receba mais uma oportunidade. É claro que a gente tem jogadores mais prontos voltando, né? Como o Bruno José, inclusive, que ontem até entrou no segundo tempo. Pode ser que volte a ser titular, mas eu acho que o Vitor Leque é assim uma peça útil e é um jogador que o Cruzeiro tem que utilizar mais nessa reta final. É muito melhor botar o Vitor Leque do que botar o Dudu ou o próprio Felipe Augusto. O goleiro Fábio faz aniversário hoje, dia 30 de setembro. O camisa 1 completa 41 anos de vida e chegou ontem a 965 partidas pelo Cruzeiro. Sem revelar planos de aposentadoria, o seu contrato atual termina em dezembro e ele não tem a situação definida para 2022. Parabéns aí pro Fábio por mais um ano de vida, né? Que seja feliz. Infelizmente o Cruzeiro não tem dado motivo nenhum para comemorar nessas últimas temporadas, né? Mais uma vez tudo caminha que estaremos na Série B, se a coisa não for pior, né? Porque existe ainda esse risco de Série C. Com relação à renovação de contrato, eu já estou mais ou menos acostumado, né? É sempre uma grande novela, o Fábio dá as entrevistas mestre dos magos dele, que fala, mas não fala nada, e quando chega no final ali, ele vai lá e assina um novo contrato e renova, tá? Então a minha impressão realmente é que o Fábio vai renovar o contrato, vai continuar jogando no ano que vem, né? E vai completar aí os 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro, que não deve demorar muito. Mas é aquele negócio, a gente só vai ter certeza mesmo quando tiver tudo no papel. Então, parabéns para ele, que tenha vida longa. Segundo o Jaime Júnior da Globo, o Pedro Lourenço não deve fazer um novo aporte financeiro para o Cruzeiro acertar salários atrasados. O narrador disse ter conversado com o dono dos supermercados BH, que informou que aquele aporte superior a 8 milhões feito na chegada do Luxemburgo foi a compra do patrocínio Master de 2023. Essa informação foi trazida pelo Jaime Júnior lá no podcast do Globo Esporte, né? E essa informação ela é preocupante por alguns motivos. O primeiro deles é, se o Cruzeiro está antecipando o recebimento do patrocínio Master de 2023, isso leva a crer que o de 2021 obviamente já foi pago, o de 2022 também e o de 2023 também. Quer dizer, nós vamos ter pelo menos mais 2 anos sem essa entrada de receita garantida por parte de patrocínio, que é inclusive o patrocínio com maior valor, né? Normalmente fica ali na casa de 10 milhões, como o Cruzeiro tá mal aí, parece que nessa temporada fecharam em 8 milhões e alguma coisa, o que é muito pouco, mas enfim, a gente tem que entender o contexto do clube também. Só que as informações deixam claro que desde o primeiro semestre o Cruzeiro não paga o salário de seus funcionários. O Cruzeiro Esporte Clube não paga salário. E a gente teve essa ajuda do Pedro Lourenço, que agora foi revelada que não foi tão ajuda assim, né? Foi um adiantamento de um valor que ele já pretendia pagar no futuro para ter a marca da sua empresa exposta na camisa do Cruzeiro. Então qual é a situação agora? Até o final do ano, como que o Cruzeiro vai pagar salário? Eu não tenho a menor ideia. E aparentemente ninguém tem ideia, tá? Se o Pedro Lourenço não vai botar dinheiro, a possibilidade do Cruzeiro ficar até o final do ano sem pagar salário, da gente perder jogadores justamente por isso, né? Porque quando o jogador fica 3 meses sem receber, ele pode entrar na justiça e solicitar a rescisão contratual. E ainda tem um detalhe muito preocupante. Esse time do Cruzeiro pode ser ruim, mas os caras têm se esforçado em campo. Os caras se dedicam. Direto a gente tem feito gol no final de partida, inclusive, né? Evitando derrotas. Então, moçada, a situação que já
é ruim, ela pode ficar muito pior, porque se os caras resolverem não dar o sangue, não se dedicar, a chance do Cruzeiro ser rebaixado para a Série C é imensa, porque a gente ainda precisa fazer uma quantidade bem razoável de pontos, né, que a gente não tem mostrado força para fazer. Olha a dificuldade que é para o Cruzeiro ganhar qualquer partida. E acho que hoje já está muito claro que a diretoria do Cruzeiro não tem planejamento nenhum e não se importa, né, o que é o pior de tudo isso. O Cruzeiro não paga os seus funcionários e não dá a mínima para isso, não tá nem aí. Se tiver alguma ajuda externa, beleza. Se ninguém aparecer para botar a grana, os caras não pagam, e se for rebaixado também, parece que pouco custa, os caras vão para fora, né? Vai lá para Espanha, vai tirar fotinha, vai ficar rindo aí, porque quem tá preocupado realmente com a situação do Cruzeiro parece que é só o torcedor, né? A diretoria não dá a mínima, não bota a cara. Enfim, eu não sei mais o que esperar, eu só torço realmente para que os jogadores se esforcem aí, a gente consiga bater esses 45 pontos e que na próxima temporada o Cruzeiro reduza drasticamente essa folha salarial, porque assim, o que a gente tem é a base, o que a gente tem condição de arcar é a base, tá? O que o Cruzeiro recebe aí não tem condição de ficar mantendo esse elenco caro que a gente está nos últimos anos. E não dá certo, porque se você contrata jogador e não paga esse jogador, o cara não vai entregar o resultado. Não é só na sacanagem, não é que o cara, eu vou fazer corpo mole porque não me pagam. Não é assim, gente, mas o ambiente influencia demais num clube de futebol. E a gente tem que parar de tratar a exceção como regra. Acontece, às vezes, de um clube ou outro ter sucesso esportivo sem pagar salário, mas isso é a exceção. A obrigação do clube é pagar os seus funcionários e o Cruzeiro, infelizmente, não faz isso com ninguém. O Cruzeiro anunciou no seu site oficial nesta quarta-feira que obteve a aprovação de um processo de licenciamento para a construção de um shopping no local onde hoje funciona o Clube Esportivo do Barro Preto. No entanto, nessa mesma nota, o Cruzeiro deixa claro que não existe hoje nenhum projeto para que seja feito efetivamente esse shopping, tá? Foi só um pedido, realmente uma questão burocrática, né? De um estudo de viabilidade, e o clube obteve essa aprovação, tá? Na prática não significa nada, é um início. Se houver alguma empresa, né, interessada em construir um shopping na região, o Cruzeiro pelo menos já tem esse primeiro passo aí para ceder o terreno e obviamente receber uma grana com isso, tá? Mas nesse momento não tem nem como a gente analisar muita coisa, não tem projeto, não tem nada muito concreto não. Foi só um primeiro passo mesmo e assim, seria muito bom se aparecesse essa possibilidade, né? Porque aquele clube lá não gera porra nenhuma pro Cruzeiro de bom, assim como os outros clubes não geram merda nenhuma também. É só espaço para o pessoal se reunir e planejar a destruição do Cruzeiro, né? Porque foi isso que fizeram nos últimos anos, inclusive. E para fechar no melhor astral, o nosso time sub-20 se classificou para a final do Campeonato Mineiro ao empatar por 1-1 com o Atlético nessa manhã de quinta-feira. O nosso gol foi marcado pelo Igor Lemos e a gente se classificou por ter vencido o jogo de ida por 1-0. Como o jogo não teve transmissão, não tem como a gente dizer exatamente como é que foi a partida, né? Mas pelo tempo real que o Cruzeiro fez, inclusive nas redes sociais, aí o que deu para entender é que a gente fez um gol no primeiro tempo, tava jogando melhor, aí teve um atleta expulso, né, e conseguiu controlar bem as ações até a reta final, tanto que o gol do Atlético foi num pênalti já com 44 do segundo tempo. Na decisão a gente vai enfrentar o América e por ter garantido essa presença na final, o Cruzeiro volta a disputar na próxima temporada a Copa do Brasil Sub-20, né? No último ano a gente não disputou justamente porque não conseguiu estar entre os dois melhores aí do estado na competição. Tomara que a gente consiga aí vencer também o América, consiga esse título, né? E é um ótimo sinal a gente tá conseguindo vencer o nosso rival na categoria de base. Mostra aí que o Sub-20 do Cruzeiro tá num bom caminho e, gente, qualquer salvação do Cruzeiro vai vir daí, tá? Vocês podem esquecer papo de contratação, até porque pro Cruzeiro poder voltar a contratar, vai ter que pagar mais de 13 milhões daquele negócio dos 2 transfer bans. Então, ó, o Cruzeiro tem que olhar para sua base e qualquer salvação vai vir daí. E o Sub-17 também joga hoje, às 7 horas da noite, tem decisão contra o Flamengo no Rio de Janeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida ficou empatado em 0-0, então quem ganhar segue adiante e novo empate é a definição por pênaltis. O jogo de ida acabou sendo meio xoxo, né? Frustrou um pouco as expectativas ali de quem esperava uma grande partida, porque essa geração do Cruzeiro é muito boa e a do Flamengo também, tá? Mas 7 horas da noite hoje tem o jogo então, Flamengo e Cruzeiro no Rio de Janeiro, e vai ter transmissão do Sport TV para quem quiser acompanhar, tá? Hoje tem tudo para ser um jogo mais animado, até porque tudo vai se decidir, né? Hoje a moçada precisa atacar um pouco mais, precisa fazer gol ou definir nos pênaltis ali no final, e tomara que o Cruzeiro leve a melhor. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!